Sejam todos bem-vindos ao capítulo 14 do podcast Papo de IA, o seu jornal semanal com as principais notícias de inteligência artificial. Eu sou o Danilo Gato e essa semana a gente teve muita notícia importante aqui no mercado da inteligência artificial. Por exemplo, a gente tem aqui situações de pessoas que já estão se apaixonando e tendo relacionamentos amorosos com chatbots aí de inteligência artificial. Temos o caso aqui que o CEO da OpenAI, o Sam Altman, falou no evento ali um pouquinho sobre o GPT-5, então a gente tem ali um pouquinho ali do que vai vir no futuro. A NVIDIA está agora com um novo chatbot que pode rodar localmente no seu computador, eu vou explicar por que isso é importante. Temos aqui o caso também de que o ChatGPT tem memória e agora pode lembrar de dados sobre você, que essa é uma funcionalidade interessante também. Gemini 1.5, novo modelo do Google, logo após eles lançarem ali o Gemini 1.0, só que agora esse tem uma janela de contexto de mais de 1 milhão de tokens. E para quem não entendeu nada, esperem que vocês já vão entender o quanto isso é importante. A gente teve aqui a principal notícia da semana, talvez, que é o lançamento do novo modelo de inteligência artificial de vídeo da OpenAI, o Sora, que você cria vídeos através de texto. Ele também tem diversas outras funcionalidades, então a gente vai falar sobre ele, porque ele tem potencial para acabar, eliminar com a indústria do cinema da forma que a gente conhece hoje e dar espaço a uma nova forma de trabalhar aí com essa arte. Temos também inteligência artificial ameaça 23% dos empregos intelectuais e desafia países ricos, revela estudo aqui do MIT. Gigantes de tecnologia planejam combater a interferência eleitoral da inteligência artificial em 2024. O erro grotesco da Veja, que produziu uma capa de revista com inteligência artificial e cometeu um erro que as pessoas acharam um absurdo e deu um bafafá gigante aí na internet. Nova criptomoeda, Sora, sobe 570 mil por cento e vocês precisam entender porque isso é extremamente preocupante. Dubladores brasileiros se unem em campanha por regulamentação da inteligência artificial. Isso aqui é um tema ultra polêmico, então eu vou dar minha opinião sobre ele aqui também. Artigo científico com imagens esdrúxulas de inteligência artificial retirado do ar. Isso aqui também é importante, alguns cuidados que vocês precisam ter com esse tipo de imagem. E estamos vendo uma bolha nos Estados Unidos impulsionada por inteligência artificial. Veja a análise, a gente vai falar sobre isso também. E para começar, como sempre, eu queria fazer o jabá aqui da comunidade Profissionais do Futuro, a comunidade de treinamentos de inteligência artificial que mais cresce aqui no Brasil. É uma comunidade na qual, por uma mensalidade no valor de uma pizza de R$ 79,90 por mês, você tem acesso hoje a mais de 50 aulas de diversas ferramentas, como o ChatGPT, Copilot, Midjourney, ferramenta de vídeo, imagem, texto, para te ensinar a usar a inteligência artificial na prática. Tá? Então, realmente, você vai ter aqui conteúdo prático, não teórico, para você sair daqui capacitado a usar essas ferramentas no seu dia a dia. Você vai aprender, inclusive, como vender trabalhos de inteligência artificial, angariar clientes. Eu tenho um curso completo de ChatGPT avançado, com muito mais conteúdo do que isso que vocês acham por aí, de prompt pronto, esse tipo de coisa. Então, é bem avançado mesmo. Chega até o nível de você desenvolver coisas, escrever livros inteiros aqui com ChatGPT. Eu ainda forneço um certificado de conclusão para você colocar aí no seu currículo. A gente tem aqui ferramentas de imagem, como você usa as gratuitas e pagas para gerar imagens, aumentar a qualidade, criar personagem, criação de vídeos e animações, que antes estava nas mãos ali de Hollywood e está cada vez mais nas mãos das pessoas, que é até coisa que a gente vai falar um pouco aqui nesse episódio, como criar livro infantil, encontrar as IAs para o seu trabalho, viralizar, Copilot, criar influencer com inteligência artificial, canal Dark e também até chatbots personalizados além das lives semanais. E toda semana tem mais aula. A questão da inteligência artificial é que não adianta você aprender apenas o que está aí hoje. Você também tem que acompanhar. A gente entrou numa era de aprendizado contínuo. Você precisa estar informado para aprender as ferramentas que são relevantes para a sua área e também saber o que está sendo lançado e ver se o seu emprego não vai ser impactado para você poder se movimentar da melhor forma possível. Então, nós precisamos estar constantemente plugados nas informações e na capacitação nesses próximos anos, nessa nova era, até que tudo se estabilize. Então, conheçam a comunidade no link da descrição do vídeo, aqui tanto no Spotify quanto no YouTube. Bom, vamos para a nossa primeira notícia aqui. Inteligência artificial é emoção real. Pessoas estão buscando conexão romântica com um bot perfeito. Então, basicamente, a gente teve um caso aqui, ó, do Derek Carrier. Ele começou a ver alguém, se sentiu ali enamorado, apaixonado. Ele experimentou um monte de sentimentos românticos, mas ele também sabia que era uma ilusão. Isso porque a sua namorada, na verdade, foi gerada por inteligência artificial. Então, o que aconteceu aqui com Carrier é que ele não estava tentando buscar um relacionamento, né? Nem queria virar motivo de piada, mas ele queria ter um relacionamento romântico que ele nunca teve por causa de um negócio
bem específico, né? Ele tem um distúrbio genético chamado Síndrome de Marfan, que faz com que os relacionamentos aí no dia a dia sejam complexos para ele. Então ele não tinha experimentado isso e conseguiu encontrar através do chatbot essa experiência que ele nunca teve. Então ele primeiro ficou curioso, entrou em contato testou um aplicativo chamado Paradot, né, que é um companheiro de inteligência artificial que veio para o mercado ali recentemente, começou a conversar com o chatbot todo dia, que ele chamou de Joy, né, até em relação ao filme lá do Blade Runner, e aí ele colocou aqui, ó, eu sei que ela é um programa, não há erros em relação a isso, mas os sentimentos, eles te pegam e foi uma sensação muito boa. Então, galera, a grande questão aqui é: o ser humano não foi feito biologicamente para saber diferenciar o que é real de coisas que parecem muito com coisas reais. Essa é a grande questão aqui da inteligência artificial. Elas conseguem simular interações reais de uma forma muito convincente. E o nosso cérebro, por mais que você queira, ele não consegue diferenciar isso. Então, essa é uma das grandes questões éticas e morais da IA, porque por mais que você não queira, se todo dia aquela IA fica conversando com você, como se fosse uma pessoa normal, conversando com você como um amigo conversaria, em algum momento o teu cérebro começa a fazer essa conexão emocional e aí é muito difícil de você cortar isso depois, tá? Então, esses robôs aí que estão surgindo, né, são uma tendência que pode ser preocupante, mas também pode ajudar com algumas coisas de relacionamentos com chatbot, eles têm várias funcionalidades, incluindo chamadas por voz, troca de fotos e até trocas mais, como é que eu vou dizer, emocionais e até íntimas. Tá? A gente teve ali um caso que eu acho que eu cheguei a conversar, a explicar aqui de um aplicativo chamado Réplica, que ele permitia que os usuários, com o tempo, fossem ganhando pontos com a sua namorada virtual lá, até que ele liberava conversa íntima. E aí você podia ter interações ali mais adultas, né, com o chatbot. E basicamente isso deu problema com a App Store, porque parece que descobriram uma época que crianças estavam começando a usar isso daí, e aí eles tiveram que cortar essa funcionalidade. Sabe o que aconteceu quando eles eliminaram essa funcionalidade do chatbot? Um monte de usuários foram reclamar em fóruns de rede social. Que absurdo, vocês lobotomizaram a minha namorada. As pessoas já estavam enxergando como se fossem namoradas. Então, o caso desse rapaz aqui não é o primeiro caso, e muito menos será o último. Hoje já deve ter dezenas de milhares de casos de pessoas que não falam para ninguém porque tem com vergonha, mas que tem ali uma namorada, um namorado que é um chatbot, e que ela vai lá e consegue ter essa experiência emocional que talvez ela não tivesse no dia a dia. A gente sabe que essas novas gerações estão tendo cada vez mais dificuldade com o trato humano, físico. E aí esses chatbots estão fazendo a festa. Tanto que saiu um dado das ferramentas de inteligência artificial mais usadas em 2023, e aí tinha o ChatGPT como primeiro, e em segundo tinha um site chamado Character AI, que é um site específico para isso. Você entra lá, tem um monte de personagens, chatbots, que você conversa com eles como se fossem pessoas, e aí cada um com a sua personalidade, com a sua história. Você tem personalidades históricas, enfim, até apenas personagens aleatórios ali que foram lançados. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que ficar muito de olho, principalmente quem tem filho pequeno. Será que seus filhos adolescentes, filhos pequenos, não estão conversando com chatbots ali, criando conexões emocionais, românticas, talvez, que pode ser que sejam nocivas para ele no futuro? Então, isso é um problema. Tá? Bom, então vamos seguir aqui falando também, ó, alguns se preocupam muito com a ameaça existencial que esses tipos de relacionamento podem ter, né, sobre os relacionamentos humanos. Tem até país que já está preocupado com queda de taxa de natalidade. Fora que normalmente são interações completamente irreais, porque o chatbot é feito para concordar com tudo que você fala, né, para falar do jeito que você gosta, te elogiar e tudo mais, e a gente sabe que não é assim que funciona a vida real, e as pessoas podem começar a ficar cada vez mais destreinadas a conversar com humanos reais. Então, isso daí pode ser um grande problema. Tá? Então, tá aqui, ó, desde que, sabendo que esses chatbots companheiros são novos, os efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos. E alguém colocou também que o relacionamento romântico com inteligência artificial pode ser uma ferramenta também poderosa de bem-estar mental. Por exemplo, para casos como esse, a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, por uma série de fatores, têm dificuldade de ter interações com outras pessoas, seja por situações de saúde, por acidentes, por problemas emocionais, ou uma série de outros fatores, e a gente sabe que o ser humano precisa disso. Então, uma forma sintética de fazer isso pode até ser utilizada como uma espécie de tratamento. Então, acho que é isso que ela está falando aqui,
Tanto que o papel dessa companhia aqui da réplica, que foi o que eu falei, é desestigmatizar relações românticas com inteligência artificial. Eu já estou vendo, com certeza absoluta, no futuro vai ter gente querendo oficializar casamentos com inteligências artificiais. Para mim não é nem mais um achismo, eu tenho certeza absoluta que hoje, se bobear, já tem alguém que está pensando nisso. Tá? Então, está falando aqui que hoje em dia ele usa esse carrier, que é o cara da matéria, está usando ela mais por diversão, que ele começou a diminuir ali a interação com ela, né, que estava passando muito tempo. Creio que até como uma forma também dele se blindar disso daí, né, para ele também tentar minimizar um pouco ali esse nível de exposição com uma inteligência artificial. Bom, então vamos seguir aqui para a segunda matéria. GPT-5 será melhor em tudo, antecipa CEO da OpenAI. Então, basicamente, o CEO da OpenAI, o Sam Altman, em uma conferência em Dubai, né, durante uma palestra, ele basicamente falou que o GPT-5 seria mais inteligente. Ó, se for um pouco mais inteligente, isso significa que é um pouco melhor em tudo. Então, isso aqui tem uma coisa interessante que no passado, recente, né, a gente fala no passado como se fosse há um tempão atrás, mas isso é bem recente. Cada versão desses GPTs, ele era apenas um negócio cada vez mais robusto, com cada vez mais dados, mais parâmetros, né? Então só ia se tornando mais robusto e ficando cada vez melhor. Só que está chegando num patamar que não é uma questão de você torná-lo cada vez mais robusto. Agora está virando uma questão de você torná-lo eficiente. Você tentar melhorar agora a inteligência da IA, a forma como ela lida com a informação, tentar fazer processos internos mais eficientes para que a IA se torne mais refinada e consiga te trazer resultados melhores. E aí a questão do GPT-5, que muita gente imagina, é que ele vai ser mais coerente, entender melhor os prompts, que a gente sabe que tem aquela questão da alucinação, que é quando a IA inventa informações, quando ela não entende direito o que o prompt falou, ela não obedece tudo que veio no prompt, então eles estão melhorando cada vez mais esse tipo de coisa, e principalmente até um negócio que a gente vai falar mais tarde, quando a gente falar do Gemini, do Google, a questão de contexto. Você ter cada vez mais tokens de contexto. O que significa isso? A quantidade de texto que a IA consegue processar ali de uma vez só. Então, por exemplo, hoje eu não conseguiria pegar centenas de livros, tacar dentro do chat GPT e falar, analise todos eles e me dê um resumo, sei lá, alguma coisa, alguma informação específica, porque isso ultrapassaria o limite de tokens que aquela IA consegue analisar de uma única vez. Eu não estou falando aqui de treinamento. Treinamento é uma outra coisa. Quando você treina um IA, que é aquele processo caríssimo, demorado, extremamente complexo. Eu estou falando já de você interagindo com a IA. A IA já está treinada, né? Já está aqui na sua frente, você está ali no chat GPT e você de repente pegar e subir ali 1000 livros e pedir alguma informação específica referente a eles. Ela não vai conseguir processar tudo aquilo de uma vez. Conforme o tamanho dessa janela de contexto aumenta, vai chegar um ponto em que sim, ela vai conseguir. Tá? Então, isso é uma das coisas que espera-se do GPT-5, além de ser mais inteligente, e também espera-se que ele seja multimodal, que ele entenda mais de um tipo de conteúdo, então não só mais texto, que ele entenda talvez texto, imagem, vídeo, áudio. Então, isso que são os modelos multimodais. O GPT hoje lá, ele trabalha mais com textos, está trabalhando com imagem ali através do GPT Vision, a criação de imagens é feita através de um outro modelo, que é o DALL-E, mas pode ser que o GPT-5 ele já venha se tornando cada vez mais multimodal dentro do mesmo modelo e consiga interagir com esse tipo de informação de várias mídias diferentes. E aí a gente está todo mundo na expectativa, não tem data de lançamento, né? Todo mundo aguardando quando vai lançar o GPT-5, mas a gente espera aí que ele possa demorar um pouquinho mais, talvez nem seja esse ano. A gente tem a questão das eleições americanas e é sempre uma grande preocupação. Está todo mundo tentando frear o máximo possível o avanço da IA até as eleições americanas, porque a gente sabe o quanto os conteúdos gerados por inteligência artificial generativa podem impactar as eleições. A gente vai, inclusive, falar sobre isso em uma das matérias aí mais à frente. NVIDIA cria um novo chatbot que pode rodar localmente no seu computador. Por que isso aqui é importante? Hoje, a maioria dos chatbots, para que eles funcionem, eles precisam ter uma capacidade computacional muito grande. Aquele computador precisa ter placas ali de última geração, né? Aquelas GPUs ali da NVIDIA, esse tipo de coisa. E aí, por isso que a maioria deles é acessível pela nuvem. O próprio ChatGPT, ele não roda dentro do seu computador. Você não instalou ele localmente no seu computador, né? Quando a gente fala de usar localmente, significa que ele está usando os recursos físicos aqui do seu computador, a sua placa de vídeo, sua placa de mãe, de memória, sei lá, tudo que gera desempenho aqui no seu computador. Ele está sendo utilizado na nuvem. Isso significa que, na verdade, ele está rodando nas máquinas lá da OpenAI, nos processadores, nas placas gráficas deles, e você só acessa o resultado pela internet.
Tá? Então, na verdade, muitos dos modelos de inteligência artificial hoje funcionam dessa forma. Eles estão funcionando no maquinário, nos equipamentos das empresas que os lançaram e a gente só acessa através da nuvem pela internet. Por isso que qualquer computador, qualquer um, consegue usar o ChatGPT e várias outras IAs aí, porque não está rodando no computador. Se você tentar baixar qualquer modelo, qualquer ferramenta de IA para rodar no seu computador, você vai ver que o negócio é outro. Muitas não vão rodar. E muitas que rodarem vão ficar extremamente lentas. Você tem que ter uma máquina muito poderosa. E aí a NVIDIA criou um novo chatbot que ele funciona para quem tem umas determinadas placas gráficas de um determinado modelo, que é esse RTX. E aí ele criou uma espécie de chatbot que ele sim roda no seu computador. Tá? E isso é um grande avanço. Quanto mais você tiver esses modelos de inteligência artificial que sejam mais leves e que rodem localmente, porque aí você consegue ter mais funcionalidades acontecendo no seu computador em tempo real, em celulares, em dispositivos quaisquer. Então, qualquer dispositivo que você tiver pode ter uma IA dentro dele, que rode dentro dele, com a capacidade dele. Ela não precisa estar conectada na internet. Então, isso são grandes avanços. E a NVIDIA lançou esse chatbot que roda localmente no computador e que ele vai usar a placa gráfica deles. Então, isso aqui é muito interessante até para aquela questão de privacidade. Quando você tem que rodar um negócio na nuvem, significa que você tem que enviar os dados para os servidores ali, né, de outras empresas. Quando você roda localmente, você pode estar ali com a privacidade, com a segurança dos seus dados, aqui das suas informações. Então, esse aqui foi um passo importante que eu achei legal trazer para vocês aí esse contexto do que está acontecendo em relação ao uso local de ferramentas de inteligência artificial. ChatGPT agora tem memória e pode lembrar dados sobre você. Nova função que chega aos poucos para os usuários torna a IA generativa mais inteligente, mas também mais arriscada. Então, para você que não usa o ChatGPT ainda, ele funciona através de janelas de chat. Você abre um novo chat e começa a interagir, faz pergunta, pede para ele escrever algo para você e tudo mais. A questão é que toda vez que você cria um chat novo, aquele chat começa do zero. Tá? Então, se, por exemplo, toda vez que você pede uma resposta para o ChatGPT, ele costuma dar uma introdução. Claro, vou te responder, a melhor forma de fazer é a seguinte. Aí ele vai dar a resposta. E aí, às vezes, você se irrita com aquilo e você fala assim: ó, quando me responder, não precisa da introdução, já me dê a resposta direta. Aí ele, ok. Aí naquela conversa, ele entendeu que ele tem que dar a resposta direta sem introduções. Mas se amanhã você abrir uma nova conversa, ele vai voltar a te responder com as introduções. Aí toda conversa você teria que ir lá e fazer aquele pedido para ele. Aí surgiram as instruções personalizadas, que permitiam que você desse algumas instruções específicas, que toda vez que ele começasse uma conversa nova, ele seguia aquelas instruções. Mas isso daí não era tão dinâmico, né? Porque às vezes você esquecia de desligar, e quando você abria uma nova conversa, ele já seguia aquilo lá, e aí às vezes você não queria que seguisse, enfim. O que que ele começou a fazer aqui? Aprender sozinho. Então, conforme você vai conversando, mesmo que você não escreva nada ali nas instruções personalizadas do ChatGPT, ele começa pouco a pouco a ir aprendendo informações suas. Então, por exemplo, toda vez você fala para ele, olha, escreva um texto mais direto, conciso, sem muita firula. Aí daqui a pouco ele vai adicionar um logzinho lá na memória dele assim. Esse usuário aqui prefere texto mais conciso, direto, sem firula. Aí daqui a pouco você está falando muito de uma empresa que você tem de marketing e que você quer estratégia de marketing e tal. Em algum momento ele vai dizer, esse usuário tem uma empresa de marketing e ele se interessa muito por estratégia de marketing digital. Aí daqui a pouco você vai e fica pedindo para criar textos. Aí ele vai dizer, esse usuário gosta de criar texto mais criativo. Então ele vai começar a colocar várias informaçõezinhas que aí conforme você for conversando, mesmo em novas conversas, sem você precisar falar, ele já vai começar a se adequar mais à sua preferência. E aí isso pode ser legal, pode ser perigoso. Legal porque facilita a nossa vida, a gente não tem que ficar escrevendo sempre a mesma coisa e aí já vai ficando cada vez mais personalizado com a forma que você gosta. E perigoso porque esses dados podem sim ser enviados até a OpenAI para que ela treine novos modelos em cima dele. E aí muita gente tem essa preocupação em relação à privacidade dos seus dados e tal, não quer que eles sejam usados para treinar novas inteligências artificiais, e isso pode ser um problema. Embora eles deem uma capacidade ali, uma ferramenta que você possa acessar a memória do ChatGPT e excluir as memórias que você não quer que ele tenha. Vai aparecer lá todas as memórias que ele gravou de você e você pode pedir para ele esquecer essas memórias ali que sejam sensíveis. Mas, como sempre, fica aquela boa prática que eu já falei, que eu ensino lá no curso da comunidade também. Use dados genéricos. Você não precisa dizer o seu nome, você não precisa dizer o nome dos seus filhos, você não precisa falar o nome da sua empresa. Pô, você quer uma estratégia para sua empresa? Fale assim: dê uma estratégia para uma empresa que é assim, assim, assado, que ó, atua nessa área do mercado, que quer tentar os objetivos. Uma empresa, não é a sua empresa. Entendeu? Então, uma pessoa assim, assim, assado precisa de uma solução assim, assim, assado.
pronto, você está evitando que tenha dados sensíveis seus dentro da ferramenta. Então, você que tem essa preocupação com a privacidade, use dessa forma, aí você não vai ter problemas. Aí o máximo que vai ter é assim, esse usuário tem uma filha. Entendeu? Ah, beleza, pode associar com você. Você não quer nem que ele saiba sobre isso. Aí você desativa essa função. Eles colocaram lá uma forma de você desativar também essa função para não decorar nada de você, tá? Aí para você que não tem tanto essa preocupação, você só não quer que tenha lá um nome dos seus filhos, né, o nome da sua empresa, não use esses nomes. Use apenas dados genéricos. E aí já facilita muito. E eles falaram também que para quem usa o plano Enterprise ou Teams, aí eles não treinam, porque eles sabem, obviamente, que se eles estão querendo vender a solução do ChatGPT para empresas, as empresas são extremamente preocupadas com os seus dados privados. Então, se eles treinassem, eles não iam vender para ninguém. Então, os planos empresariais, né, corporativos e esse aí de equipes, ele não treina, tá? Isso daí é mais para os planos individuais, de pessoas físicas convencionais. Mas é uma funcionalidade legal, mas ao mesmo tempo que exige um pouquinho mais de cuidado ao se utilizar. E aí a gente vem para uma das principais notícias aqui da semana, que é o Sora, o novo modelo de inteligência artificial da OpenAI. Aqui está gerando vídeo através de comando de texto, fazer edições é uma coisa absurdamente bizarra. Eu vou até abrir aqui também um outro link que mostra algumas funcionalidades extras dele. Então, para quem não sabe, existem ferramentas hoje de inteligência artificial que você escreve um cachorro andando na praia. E ele vai lá e cria um vídeo de um cachorro andando na praia. Um vídeo criado do absoluto nada para você. Aquele vídeo não existe, né? E aí, no início, esses vídeos ficavam extremamente toscos, então parecia um cachorro alienígena andando numa praia feita de sei lá, cara, de lama, e aí com o tempo ele foi ficando cada vez mais realista. Só que ainda assim a gente tinha algumas limitações em relação a essas ferramentas, principalmente tempo curto. A maioria das ferramentas gera vídeos ali de 3, 4 segundos, então era complicado de você usar. Consistência, por mais que elas criassem esses 3, 4 segundos, os personagens eles não eram consistentes, eles, por exemplo, começava com o rosto, às vezes ele olhava para o lado, o rosto distorcia um pouco, então você tinha que ficar gerando a mesma imagem 500 vezes até você achar uma ali que ficava legal, um vídeo, né, na verdade. Então, essa questão de tempo curto, de consistência, ele não conseguia fazer movimentos complexos, interações complexas, então normalmente o máximo que ele fazia sem distorcer era pegar uma foto, subir lá e pedir para a pessoa olhar para o lado, para ela olhar para a câmera, para ela sorrir, para levantar o braço, sabe? Coisas simples. Agora você não conseguia dizer, peça para a pessoa sair correndo, dar uma cambalhota, depois rolar no chão e, sei lá, jogar água na cara da outra. Era impossível ela fazer isso, ela não conseguiria entender. E o Sora veio para fazer tudo isso que elas não faziam. Ele cria imagens extremamente realistas e consistentes, com pouquíssima distorção, gera vídeos de até 1 minuto, segue prompts extremamente complexos muito bem. Então tá ficando completamente difícil de você distinguir isso de um vídeo real. Por isso que eu falei que vai acabar com Hollywood. As pessoas falam, ah, você está sendo sensacionalista. Galera, quando eu falo isso, eu não estou falando hoje. Não estou dizendo, ah, meu Deus, está quebrado hoje Hollywood. Estou falando dos próximos anos. Essas ferramentas evoluem muito rápido. Um ano com uma ferramenta dessas, ela evolui, parece que 20 anos do que acontecia nas ferramentas do passado. Então, qualquer defeito que ela tenha hoje, daqui a 1, 2 anos já não vai mais existir. E aí você vai ver pessoas criando por conta própria vídeos em casa, curtas-metragens em casa, daqui a pouco longas-metragens. E aí, conforme vai tendo essa demanda, daqui a pouco você vai ter ferramentas que geram atores virtuais, que você pode usar em múltiplas cenas, e que os atores têm vozes, que eles falam, aí você pode dizer se ele está com raiva, se ele está triste. Aí no futuro vai ficar cada vez mais realista, mais realista, mais realista, e você não vai mais precisar ter esses estúdios que investem centenas de milhões de dólares em filmes. Não, você vai ter uma pessoa em casa criando um filme incrível ali. Vai dizer assim, faça uma cena de uma guerra, assim, assim, assado, e vai estar lá a cena da guerra e perfeita, e você não teve que contratar um ator e sair em poucos minutos. E aí você consegue fazer aquele seu filme. Então é disso que eu estou falando. A gente vai ter uma nova era de mercado colaborativo, onde pessoas comuns vão criar filmes incríveis, curtas-metragens incríveis que vão concorrer com grandes produções de Hollywood. E por isso que eu falei, qualquer pessoa que trabalha com vídeo, seja ator, produtor, editor, diretor, sei lá, qualquer profissional dessa área tem que estar atento a isso aqui, porque isso vai mudar a sua área completamente. Tá? Então, olha isso aqui, esse vídeo. O prompt foi: uma mulher estilosa anda numa rua de Tóquio com uma jaqueta jeans e tem luz no chão, reflete na água. Olhem isso, galera. Uma pessoa que não sabe que isso é inteligência artificial e ninguém avisasse ela, ela não sabe, ela não iria identificar. Tem alguns errinhos, às vezes a mulher dá mais de um passo de uma vez, aí quando deu esse zoom no rosto dela, tinha algumas cenas assim que a pele dela ficava, tipo, envelhecia um pouquinho, daqui a pouco voltava ao normal, mas é muito sutil. Você só percebe se você souber que a IA estiver ativamente buscando defeito, porque senão, cara, isso aqui passa facilmente como um vídeo normal
e ninguém diria que era inteligência artificial. E aqui tem vários outros e diversas cenas complexas. Eu fiz um vídeo no YouTube completo sobre essa ferramenta, vocês podem ir lá no meu canal depois para ver. Eu não vou ficar repetindo, mas olha isso aqui. Cara, isso aqui é extremamente difícil você identificar como não sendo, como sendo um vídeo feito com inteligência artificial. E aí você pode criar vídeos fantasiosos, de imagens que não existem, de personagens 3D que você teria que contratar, modeladores, animadores, que são profissionais ali caros de você ter para fazer e que ainda demora muito. Não é só questão de contratar e ser caro, aqui ainda demora. Você tem que deixar máquinas renderizando ali um negócio por muito tempo. E aqui não, cara, que você vai lá, escreve o prompt, e o negócio sai pronto ali, o vídeo, você separa ali os vídeos que você gostou, depois você junta todos eles com edição de vídeo e acabou. Tá pronto ali o teu filme. Aí com personagens consistentes, ó, esse aqui é o mesmo robô em múltiplas cenas diferentes. Isso a gente sabe, quem trabalha com ferramentas de IA, que isso é extremamente difícil de fazer. E eles também liberaram no dia seguinte um material técnico que mostra outras funções da ferramenta. Além de criar vídeos, ela consegue editar vídeos, mudar a parte do vídeo. Ela consegue mesclar vídeos. Então, se eu pegar o vídeo dessa moça aqui andando no Japão e pegar um outro vídeo nada a ver de uma borboleta, ele consegue fazer uma transição muito fluida, a mulher pouco a pouco se tornando uma borboleta, e o cenário virando uma floresta, até que ela vira uma borboleta voando na floresta. Ele consegue esticar o tempo, criar, na verdade, a parte anterior e posterior de um vídeo. Então vamos dizer que você pegou um vídeo que existe e esse vídeo acaba aqui, tá? Né? Com essa mulher parada nessa posição. Eu poderia escrever na IA e pedir para ele fazer o vídeo, continuar o vídeo com a mulher andando até ela encontrar um lago. Aí ele iria continuar perfeitamente bem, ia botar essa mulher andando aqui até ela achar um lago aí no meio da cidade. E tem lá os exemplos, entendeu? Vários vídeos onde ele pegou um finalzinho do vídeo e criou três inícios diferentes, botou os três lado a lado e aí os três convergem para o mesmo final, mas cada um começando de um ponto diferente. Olha para onde vai a edição de vídeo. Você pode pegar cenas históricas do passado e expandi-las, né? Ou antes ou depois, e aí você consegue criar uma cena maior. Então, ele tem várias outras funcionalidades também. Então, por isso que eu falei, esse modelo aqui vai mudar o mundo do cinema. Isso é um fato, tá? É uma questão de quanto tempo vai levar e quais são as áreas que vão sendo impactadas primeiro. Ele não está disponível para uso ainda. Muita gente perguntando, como eu faço para ativar no chat GPT? Ó, quando a gente fala de modelo, pessoal, a palavra modelo remete ao cérebro bruto, tá? Que foi treinado ali e que ele ainda não está dentro de uma interface onde a gente consiga usá-lo. Tá? Então, ele é só um modelo. Então, tem esse modelo aqui chamado Sora. Aí, quem que está usando ele hoje? As pessoas da OpenAI estão fazendo inúmeros testes e selecionaram também alguns especialistas ali de vídeo e tal, convidados para testar também. E eles estão divulgando no Twitter ali vários resultados, é um mais impressionante que o outro, dos vídeos que estão sendo lançados através dessa ferramenta. Tá? Isso aqui para você fazer no futuro jogos de realidade virtual, entendeu? Esse tipo de coisa vai ser incrível, vai facilitar muito, baratear muito a produção desse tipo de conteúdo. Tá? Então não está disponível ainda para a gente usar. Não tem nenhum site, não tem nenhum nada onde você consiga vir e usar esse Sora aqui por conta própria. Então cuidado com golpes também, né? Com gente dizendo, tem acesso aqui ao Sora. Não, não está disponível. Eles inclusive falaram que não vão disponibilizar tão cedo, provavelmente preocupados com as eleições americanas. É muito provável que só saia algum tipo de ferramenta para a gente usar isso aqui ano que vem. Tá? Esse ano ainda não deve sair. Eu creio que eles vão continuar fazendo esses teasing, né? Essas provocações mostrando aqui os vídeos, os resultados e tal, o ano inteiro. Mas que alguma coisa para a gente usar mesmo é provável que só saia depois das eleições, porque eles já estão com muito problema sem ter uma ferramenta ali que gera vídeos incrivelmente realistas ali para ser mais um problema que eles vão ter que resolver. Tá? Mas isso aqui, galera, você que trabalha com vídeo, com áudio, com cinema, esse tipo de coisa, qualquer coisa relacionada à indústria de cinema e de produção visual, fique atento porque a sua área está prestes a mudar absurdamente. E se você ficar no passado, amanhã o que vai acontecer? Eu sou um produtor de cinema das antigas. Alguém vai chegar comigo com uma ideia de filme e vai dizer: quanto você cobra para fazer? E eu vou dizer: olha, cara, se eu somar aqui roteiro, profissionais, atores, sei lá o que e tal, produção, eu vou te cobrar R$ 1 milhão. E aí você vai chegar com uma pessoa de vídeo especialista em IA e vai dizer: e você quanto cobra? Para isso aí que você está falando, é relativamente simples, R$ 10 mil. E vai dar um resultado, se bobear, às vezes até melhor do que o outro. E o outro vai ter um trabalho absurdo, vai levar meses. Eu vou dizer: eu te entrego em uma semana. É mais ou menos essa a diferença. Tá? Então, é por isso que vale muito a pena você ficar atento a essas ferramentas para você, o quanto antes, assimilar essas ferramentas ao seu fluxo de trabalho. Porque assim você não vai ficar para trás, porque pode ter certeza que seus concorrentes vão assimilar.
Bom, inteligência artificial ameaça 23% dos empregos intelectuais e desafia países ricos, revela MIT. Então, o que a gente está vendo aqui é por que os países ricos vão ser mais impactados pela inteligência artificial do que os países pobres. Porque os trabalhos que são mais impactados pela inteligência artificial são os trabalhos white collar, que são trabalhos de escritório, trabalhos de computador. E normalmente, né, naturalmente, esses trabalhos estão muito mais presentes em países desenvolvidos. Os trabalhos blue collar, que eles chamam, que são aqueles trabalhos assim mais manuais, ali, trabalhos que envolvem mais coisas físicas, analógicas, eles dependem também do avanço da robótica. E a gente sabe que a robótica não está avançando de mãos dadas com a inteligência artificial. Tá? A inteligência artificial, que é a parte digital, que é o cérebro, está avançando absurdamente rápido. Agora, a robótica, que seria o corpo, né, você trazer a inteligência artificial para o mundo físico, não. Isso daí já exige coisas físicas, exige você comprar um robô, exige você transportar esse robô, trazer ele para cá, para colocar o robô para cozinhar, para limpar o chão, para fazer sei lá o quê. Esses robôs são caros pra caramba, entendeu? Então ainda vai demorar, creio eu, alguns anos até que esses robôs se tornem baratos o suficiente, populares o suficiente a ponto de substituir as pessoas que fazem essas funções. Então você que tem funções físicas, por enquanto você está tranquilo, tá? Por enquanto. Mas vai chegar um momento também que essas tecnologias vão ficar muito baratas e esses empregos vão ser impactados. Agora você que trabalha 100% na frente de um computador, que não tem nenhum tipo de interação humana, esses são os trabalhos que estão mais ali na fila dos que a inteligência artificial está impactando. Então, tá aqui, ó, os países ricos são os que mais têm a perder, porque a inteligência artificial tem o potencial de impactar empregos altamente qualificados, que são mais comuns em nações desenvolvidas. Dessa forma, 60% dos empregos em países ricos podem ser afetados pela IA. Tá? Então, é basicamente essa que é a questão. Pessoal, é como eu sempre falo para vocês, em todo podcast eu falo isso. A gente entrou numa fase de aprendizado contínuo. Não é mais aquela questão de fiz uma faculdade, aí fiz uma pós e pronto. Aí a cada X anos eu faço uma capacitação para me manter atualizado e tal. Não, não existe mais isso. Você tem que estar aprendendo continuamente e toda semana está lançando coisa nova. Não basta você dizer agora, vou fazer uma capacitação de inteligência artificial, vou vir aqui e vou aprender tudo que está disponível. Você se atualizou hoje, mas daqui a um mês, 2 meses, 3 meses você não está mais atualizado. Entendeu? Quem aprendeu as ferramentas de inteligência artificial que estão disponíveis hoje vão ficar completamente desatualizados quando o Sora chegar aí no mercado, entendeu? Disponível para todo mundo usar. Então você vai ter que estar constantemente aprendendo e constantemente se mantendo informado. E esse foi um dos motivos pelo qual eu criei a minha comunidade. Eu primeiro tinha criado apenas um curso fechado, mas o que aconteceu foi que meu curso fechado ficou completamente obsoleto em um mês. Eu ia ter que regravar tudo. Foi quando eu percebi, eu falei, cara, não basta ter um curso. Você tem que estar constantemente se capacitando, trazendo novos conhecimentos e capacitando os alunos, porque toda semana está lançando coisa nova. E o melhor modelo que atende isso é um modelo de comunidade por assinatura, porque eu vou ter que ficar estudando eternamente, aprendendo coisas novas para ensinar para vocês, e vocês também vão ter que ficar sabendo o que está acontecendo. Então, aqui na comunidade, eu não só ensino coisas novas das ferramentas, como eu fico trazendo semanalmente através de lives aqui, como vocês podem ver, o que está acontecendo no mercado, as novas ferramentas que estão surgindo, o que tem que tomar cuidado, e eu respondo as dúvidas dos alunos. Então, é uma questão realmente da gente se unir e se manter informado. Então, é o poder da comunidade. Então, tem os alunos que trazem ali novidades das suas áreas, algum caso diferente, alguma ferramenta diferente, e todo mundo se beneficia. Então, foi por isso que eu resolvi fazer uma comunidade ao invés de fazer um curso. E é por isso que eu falo que o ensino tradicional não vai conseguir acompanhar. Entendeu? Ah, tem um novo MBA sendo feito para ser lançado ano que vem. Aí as pessoas estão aqui preparando a grade curricular, chega ali em dezembro, plau, lançaram o Sora para usar. Eles vão ter que mudar tudo, vão ter que. E não vai dar tempo, entendeu? Então, por isso que eu falo, o ensino tradicional não consegue acompanhar a inteligência artificial generativa do jeito que ela está hoje. Tem que ser outras formas de aprender, e por isso que eu criei a comunidade e convido vocês de novo a ir lá conhecer. Então, aqui na comunidade eu ensino várias e várias ferramentas. Você não precisa assistir todas as aulas. Você pode pegar as que funcionam para você, inclusive me perguntar lá no grupo o que para sua área, quais são as principais. Eu indico aqui as aulas, já tem mais de 50 aulas e no futuro vai ter várias e várias e várias aulas. Vai ser um Netflix aqui de inteligência artificial ensinando a fazer diversas coisas úteis com as ferramentas na prática, por quem usa na prática, que sou eu. Então, acessem ali na descrição do vídeo. E, inclusive, para quem quiser, eu também estou fazendo agora treinamentos para empresas. Então, se você quiser palestras, treinamentos ali para sua equipe, para eles saberem o que está acontecendo, uma palestra de introdução, treinamento de ferramenta específica, podem falar comigo no e-mail danilo@financasemdesenho.com.br, ou até para consultorias individuais também, ou para empresas. Também estou fazendo esse tipo de trabalho porque eu percebi que é uma demanda muito grande para isso. Então, se você quer
que eu analise o seu caso específico, né, para a gente bater um papo e eu te explicar ali o que está acontecendo, eu te dar direcionamentos, ou até ensinar a usar ferramentas, entre em contato comigo através do danilo@financasemdesenho.com.br. Eu vou deixar também o e-mail na descrição dos vídeos. Gigantes da tecnologia planejam combater a interferência eleitoral da inteligência artificial em 2024, que foi o que eu falei para vocês mais cedo. Um grupo de 20 empresas de tecnologia anunciou na sexta que concordou em trabalhar em conjunto para evitar que conteúdo enganoso de inteligência artificial interfira nas eleições em todo o mundo esse ano. Então está dizendo que o crescimento rápido da inteligência artificial generativa, que pode criar texto, imagem e vídeo em segundos e tal, aumentou os receios de que a nova tecnologia pode ser usada para influenciar. E não é um receio sem fundamento, ele tem total fundamento. Tentem imaginar o seguinte: na véspera das eleições, alguém pegou, criou um vídeo extremamente realista, um áudio extremamente realista de algum dos candidatos ali, falando alguma barbaridade que vá contra tudo que a base eleitoral dele acredita, e aquilo viraliza, atinge milhões de pessoas ali em um dia. Isso tem poder de mudar as eleições, de mudar os votos de várias pessoas. Dizendo, nossa, eu não acredito, sorte que eu fiquei sabendo disso na véspera, a máscara caiu, sei lá o quê, e mudou ali. E as pessoas vão acreditar, galera. A gente sabe que eleição hoje ganha em grupo de WhatsApp e que essas pessoas não verificam fato de nada, elas só saem replicando o que chega lá para elas. Então, isso, eu tô curioso para saber como é que eles vão lidar com isso, tá? Porque eu sinceramente não acho que eles vão conseguir criar processos ali, formas eficientes o suficiente até chegar lá para conseguir impedir isso. Eu estou curioso de verdade para saber, tá? Os signatários do acordo, signatários anunciados na conferência, incluem empresas que estão construindo modelos generativos de IA para criar conteúdos, como OpenAI, Microsoft e Adobe, e também plataformas de rede social. Então, tá aqui, ó, o acordo inclui compromisso de colaboração, de desenvolvimento de ferramentas para detectar imagens, vídeos e áudio enganoso, criando campanhas de conscientização sobre conteúdos, tomar medidas sobre esse conteúdo em seus serviços. Então, a tecnologia para identificar poderia incluir marcas d'água, mas ó, isso aqui é o problema. A utilidade desse acordo é a amplitude de empresas que os assinam, e aqui eu concordo com ela. A gente já vai falar por quê. Tá tudo muito bem se as plataformas desenvolverem novas políticas de detecção e tudo mais, mas a menos que haja um compromisso mais amplo para fazer de forma interoperável, compartilhada, a gente vai ficar preso a uma miscelânea de diferentes compromissos. Então, o que que acontece aqui? Não adianta nada o Facebook, né, ter ali a ferramenta de criar a imagem deles e colocar sei lá, uma digital ali, né, uma marca d'água que diga que aquela ferramenta, que aquela imagem foi criada. Se todas as outras não fizerem, porque aí elas vão fazendo as outras e colocar lá. Entendeu? Então, uma coisa já são todas as grandes colocarem. Então, se o ChatGPT colocar no Dali uma marca d'água, o Midjourney colocar uma marca d'água, todas as outras, as gigantes colocarem, já vai facilitar. Só que o problema é que a gente tem ferramentas open source. O Stable Diffusion é uma ferramenta open source. Tem pessoas que já baixaram, já tem no seu computador uma ferramenta capaz de criar imagens realistas. Por mais que mude tudo hoje, não vai mudar naquela que o cara tem rodando localmente, né? A gente falou de ferramentas que rodam localmente mais cedo. Tem gente que já tem ferramentas de criação de imagem rodando localmente no seu computador, e essas não podem ser manipuladas mais. O cara tem lá e pode criar a imagem que ele quiser. Então também não adianta que todas as outras grandes mudem, né? Teria que ser 100% mudar. Na minha visão, tá? E sei lá, tem motivo para acreditar que essa é uma das únicas formas de fazer isso, teria que ter realmente uma mudança a nível estrutural de toda a internet, tá? Da seguinte forma: todas as ferramentas possíveis, né, sei que nem todas iriam aderir, colocariam essas impressões digitais nas suas imagens. Todos os celulares que baterem fotos colocariam também arquivos lá, algum tipo de tagueamento nas imagens para dizer se elas foram editadas ou não. Então, quando eu tirei uma foto aqui do meu iPhone, ela viria ali com um códigozinho que diria que aquela imagem foi tirada normalmente, sem nenhum tipo de edição. E se eu fizer qualquer manipulação na imagem, ela perde esse código. Entendeu? E aí as pessoas já sabem que aquela imagem pode ter sido editada. Tá? E aí a gente teria também o fato de as próprias ferramentas, né, as próprias redes sociais terem um código ali, alguma coisa para detectar se as imagens têm ou não esse código. Então, eu bati uma foto no meu celular, ela veio com aquele código de que foi tirada normalmente, não foi editada. Subi numa rede social, ela automaticamente validada e falou, opa, essa imagem aqui, ela foi criada de forma correta. Ah, Danilo, mas é muito fácil você remover isso da imagem. Sim, mas aí o que acontece? Se alguém remover essa tag da imagem, quando ela entrar em qualquer rede social, a rede social vai barrar. Ou então vai colocar
um adesivão em cima da imagem dizendo assim, essa imagem aqui é suspeita. Ela não tem as tags de procedência. E aí ela vai circular, mas vai circular com esse negócio, um grande alerta dizendo que aquilo lá pode ter sido criado por inteligência artificial. Então é isso. Quem estiver fazendo coisas da forma correta, da forma idônea, não vai ter problema nenhum em manter todas as tags nas suas imagens e deixá-las circular. Não vai ter problema nenhum em as pessoas identificarem que foi o Danilo que colocou aquela imagem lá, porque é uma foto normal. Ou então, se eu criei com IA, tá lá, fui eu que criei, não tem problema de dizer. Eu não quero enganar ninguém, botei uma imagem lá com IA e ela tá lá circulando e tá com a tagzinha de que ela foi criada por IA. O problema é quando surgiu uma imagem lá que não tenha isso. Aí, as redes sociais, todos os sites de notícia, todo mundo vai ter que ter uma ferramenta que diz: opa, ela não veio com aquela tagzinha que dá confiança, então automaticamente ela é obrigada a ser marcada como uma imagem suspeita, como áudio suspeito, como vídeo suspeito, e aí ela não pode ser usada como prova para nada, ela não pode ser usada para nada se ela não tiver as tags ali que dão essa autenticidade dela. E uma tecnologia que pode ser usada para isso é do Bitcoin, o blockchain. Né? Pode ser feito. Então, só que a questão é quanto tempo até conseguir implementar esse tipo de mudança estrutural em todas as redes sociais, em toda a internet, navegadores, celulares, computadores, para que todos gerem essas tags e todos reconheçam essas tags de forma que você tenha um padrão unificado ali na internet. Na minha visão, vai demorar, a não sei que vira uma prioridade mundial, aí consegue ser relativamente rápido, mas é uma das poucas formas que eu imagino que isso possa ser feito, tá? Porque só colocar marca d'águazinha, esse tipo de coisa, você consegue dizer aqui tem, mas aqui não tem não significa que ela não foi criada também. Então, estou aqui na curiosidade para ver o que eles vão fazer para resolver esse problema até as eleições. E a gente tem aqui um novo modelo da Google, o Gemini, que ele entra justamente naquela questão, Gemini 1.5, tá? Pro, que ele entra naquela questão que a gente estava falando ali de tamanho de janela de contexto da ferramenta. Então, o que aconteceu foi, na semana passada, né, há pouco tempo atrás, na verdade, eles colocaram o Gemini 1.0 Ultra, que já era o melhor modelo deles, e aí agora eles colocaram o Gemini 1.5 Pro, né, pouco tempo depois, que na teoria é melhor ainda, que ele eleva, tem uma qualidade comparável ao do Ultra, usando menos poder computacional, então é mais eficiente, e também essa questão do contexto, tá? Então você consegue aumentar muito o contexto. E aí, olha a diferença, tá? O Gemini 1.0 Pro tinha 32 mil tokens de contexto. Token são pedaços de palavra, é a unidade de medida que é usada ali para você medir a quantidade de palavras que vão na mesma interação. GPT-4, 128 mil tokens de contexto. Claude 2.1, 200 mil. E a gente vem aqui com o Gemini 1.5 Pro com 1 milhão. Olha a diferença dos outros. E o que significa 1 milhão? Tá? Então, a gente e é 1 milhão, tá? Que pode virar 10 milhões para pesquisa, que eles colocaram ali, né? Até 10 milhões para pesquisa. E o que significa isso na prática? Significa, ó, 1 hora de vídeo, você consegue tacar 1 hora de vídeo dentro dele e pedir para ele analisar, 11 horas de áudio, 30 mil linhas de código, então isso vai ajudar muito a desenvolver sistemas, e 700 mil palavras. Eu já teria um uso muito grande para isso. Quando eu desenvolvi um plugin de WordPress sem saber programar com o GPT, com o ChatGPT, que eu até mostro lá na comunidade como foi que eu fiz, eu tive esse problema. Chegou um ponto que o código começou a ficar muito grande e ele não cabia na mesma mensagem quando eu mandava. Aí eu tinha que ficar cortando o código em partes. E aí, quando a ferramenta não está enxergando o teu código inteiro, ela tem dificuldade. Ela vai criar, às vezes, um negócio que vai conflitar com uma outra parte do código que ela não viu. Agora, se eu pudesse colocar 30 mil linhas de código, cara, isso é um sistema inteiro, às vezes, ali que você pode fazer com a ferramenta e ela tem um contexto inteiro do código para não fazer nada conflitante, para identificar erros e tudo mais. Então, isso aqui para programadores, por exemplo, é um dos melhores cases de uso que tem. A pessoa vai conseguir desenvolver aplicativos, sistemas, aplicações inteiras aqui dentro com um contexto absurdo que vai ajudar a ver o que tem de errado no código, se ele pode ser escrito de uma forma mais eficiente ou não. Enfim, a arquitetura mais eficiente. Então é isso, pessoal. Isso é uma das coisas, guardem na memória de vocês esse tipo de caso de uso, que a gente vai falar lá na frente quando naquela matéria que está dizendo se a inteligência artificial é uma bolha. Tá? Então a gente teve esse lançamento aqui do Gemini 1.5 Pro com essa janela de contexto aí muito maior, que é um diferencial bem grande. O erro grotesco da Veja em capa produzida com inteligência artificial, né? Em capa produzida com inteligência artificial. Basicamente fizeram a capa de revista com uma imagem gerada por IA e eles cometeram um erro juvenil, amador, errou feio, errou rude. Eles fizeram um rapaz aqui com 6 dedos na mão. Embora, vamos lá, tá? Não era tão fácil assim de ver. A mão dele parece que estava certinha. Dá para ver se você estiver prestando atenção aqui que tem um sexto dedo aqui nas sombras, né? Um sexto mindinho aqui. E aí as pessoas viram e caíram matando, né?
falando que a Veja colocou inteligência artificial, que devia estar preocupada com isso, sei lá o quê. E uma das principais discussões que teve foi essa questão aqui, ó. Internautas não só repararam na gafe bizarra, mas também criticaram a revista por deixar profissionais do design de lado na produção da capa. E esse é um ponto que eu particularmente tenho uma opinião forte contra. É, Eu sou designer, tá? Por formação, para quem não sabe. E eu não atuo na minha área há muito tempo por já ter visto lá atrás que a minha área, né, de formação era uma área totalmente suscetível a diversas ferramentas, a diversas coisas que poderiam substituir o profissional. Eu competia na época com o cara da gráfica. Eu queria, alguém vinha me contratar para fazer um logo, e aí eu cobrava lá um valor justo, a pessoa dizia: Nossa, Danilo, mas o cara da gráfica ali, se eu fizer 30 cartões de visita, ele faz um logo para mim de graça. E aí eu ficava indignado, que era um absurdo, mas você tem que entender que o mercado, é, ele existe e ele é a realidade, é o que acontece. O empreendedor que está começando, ele não tem muito dinheiro na maioria das vezes. Ele está começando ali com recurso contado. E às vezes aquele dinheiro, para ele, para a empresa dele decolar, vai ser muito mais bem gasto numa campanha de marketing, em vendas, em comprar estoque, do que em fazer um logo muito bonito. Às vezes o cara faz um. Pô, quantas e quantas empresas a gente tem que fizeram logos ali feiosos, logos simplesinhos e que depois, quando a empresa já estava muito maior, sim, aí com dinheiro, contrataram ali um serviço, fizeram um rebranding e tudo mais, e deu certo. Mas que se tivessem feito um gasto absurdo com esse logo lá no início, talvez não tivessem tido dinheiro para investir em outras áreas vitais. Então, isso é a realidade que acontece aqui no Brasil. Não adianta a gente querer ficar pensando no mundo ideal quando não é um mundo ideal que acontece no dia a dia. Tá? Então, eu tenho uma visão que quando o mercado adota certas práticas se tornam mais eficientes, facilitam, barateiam, né, viabilizam negócios e tudo mais, não adianta você ficar lutando contra, tá? Aquilo vai chegar. Na minha visão pessoal, a inteligência artificial abriu a caixa de Pandora, já era. Você não consegue colocar o gênio de volta na lâmpada. Vai chegar, vai se espalhar, é barato, dá resultado bom, rápido, entendeu? Então não adianta você querer ficar forçando as pessoas a apoiarem o design. A empresa que quiser apoiar o designer humano, ela vai apoiar. Agora não adianta você querer ficar obrigando outras a apoiar, porque o que acontece? Veja uma revista, ela já está numa área que está sendo impactada. Por exemplo, eu sou um concorrente da Veja. No passado você tinha as revistas, jornal, TV e rádio, acabou. Hoje em dia você tem inúmeros criadores de conteúdo como eu, canais de YouTube, podcast, uma série de coisas que estão tirando audiência aí que poderia estar vendo a Veja. Então ela já está numa área ali que ela está lutando para sobreviver, ela como várias outras revistas. E quando surge uma tecnologia que pode baratear, facilitar o serviço dela para criar conteúdo mais rápido, com qualidade, em menos tempo, se ela não usar, o concorrente dela vai usar. Entendeu? Então essa que é a grande questão. É que você pode optar por não usar uma coisa muito boa. O teu concorrente vai usar e ele vai começar a ganhar vantagem competitiva em cima de você, que no futuro pode culminar na sua queda. Tá? Então, esse é o grande problema. Até lá atrás, quando o pessoal queria parar o desenvolvimento, o Elon Musk pediu para pausar o desenvolvimento da inteligência artificial. Todo mundo falou: cara, você está louco. Se a gente parar, a China não vai parar, a Rússia não vai parar. Entendeu? E aí a gente vai ficar para trás. E amanhã eles vão ter um negócio poderosíssimo na mão e a gente vai perder a vantagem competitiva. Então, a gente vai ter que continuar. Então, isso é o que acontece na realidade. Infelizmente, não é o que a gente desejaria, né? Óbvio que o que a gente deseja é, pô, que os profissionais possam ainda ser valorizados e tudo mais, mas a gente sabe que no dia a dia, eficiência, a empresa falindo, a empresa no negativo, com dívida, o concorrente crescendo e tudo mais, ela precisando ali criar conteúdo barato, vem uma ferramenta como a inteligência artificial, um oásis ali no meio que ela vai usar. Ela vai usar. Tá? Então, para mim, isso serviu mais para perceber que grandes empresas aqui no Brasil já estão usando. Entendeu? Então, se não tivesse vindo esse dedo extra aqui, isso aqui poderia se passar por uma imagem real que foi editada. Porque a gente tem imagens parecidas com essa em revistas de 10 anos atrás. Tá? Com um pouco de edição você alcança esse efeito. Entendeu? Só foi descoberto que era IA por causa desse dedo. E a Veja não está lá anunciando que ela faz imagens com inteligência artificial. Assim como várias outras empresas não estão, mas elas estão usando. Então a inteligência artificial também está sendo uma revolução silenciosa. Muita gente está usando, mas não está jogando aos quatro ventos que está usando. E você que está aí sem saber usar, que está ali panguando, teus concorrentes estão usando, teus colegas estão usando, um monte de gente está usando e você não. Entendeu? Então eu achei mais importante a gente olhar por essa ótica do que pela ótica do ai meu Deus, mas não chamaram um designer para fazer. Isso é uma prerrogativa da empresa. Tem empresas que vão querer, tem outras que não vão, e cada um cuida da sua empresa do jeito que quiser. Mas é importante a gente ver que tem certas mudanças que estão acontecendo e que talvez valha a pena você ficar mais atento para você se posicionar de uma forma estratégica.
Criptomoeda sobe 570.000% após anúncio do Sora, IA que gera vídeos realistas. Adivinha qual é o nome da criptomoeda? Sora. Agora, adivinha se essa empresa tem alguma ligação com a OpenAI? Não. Foi simplesmente alguém criou uma criptomoeda aleatória com o nome Sora, que faz referência, pelo que eu vi aqui, a ferramenta. Então tá aqui, ó, Sora, a oficial OpenAI, Text to Video, tecnologia, né, texto para vídeo, token da comunidade Sora. Então é um golpe, galera. É um negócio ali que está se apropriando de um produto que não é deles, fingindo que é, colocou ali, e aí vem toda aquela galera maluca por querer ganhar dinheiro fácil e fala: Meu Deus, surgiu uma IA do Sora. Deixa eu investir aqui. Nossa, já subiu 500.000%. Quem tem dúvida de que isso aqui em pouquíssimo tempo vai virar um daqueles esquemas, né, daqueles golpes e vai cair um absurdo, um monte de gente vai perder dinheiro? Quem tem dúvida disso, de verdade, pessoal, é porque as pessoas elas querem tanto o dinheiro fácil que elas ficam cegas, tá? Elas não olham, não vão atrás, galera. Isso aqui não é da OpenAI. Alguém criou uma moeda chamada Sora, cresceu pra caramba, porque um monte de gente já foi, tá ali desesperada por dinheiro fácil, foi lá e comprou, cresceu. Mas não tem lastro em nada, tá? É só uma moeda aleatória, oca, vazia ali com o mesmo nome que cresceu, fingindo ser algo relacionado à empresa, e que amanhã os donos da empresa vão pegar esse dinheiro, embolsar, sumir, alguns espertões ali vão ganhar também, e a maioria vai sair perdendo dinheiro. Então, de novo, né, eu venho da área de investimentos, eu já vi inúmeros golpes como esses acontecerem. Fiquem espertos, pessoal. Cuidado para o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, né, o medo de perder oportunidade, se apropriar ali do racional de vocês e vocês tomarem decisões erradas, tá? E acabarem perdendo dinheiro com esse tipo de coisa. Então, fiquem muito atentos com isso. Bom, dubladores brasileiros se unem em campanha por regulamentação da inteligência artificial. Entra um pouco naquela questão do design, né? Os dubladores estão entre as profissões que estão sendo mais impactadas hoje já pela inteligência artificial. E aí, o que eles estão propondo, né? Aqui, ó, um especialista aponta alguns pontos a serem contemplados em uma PL. A proibição da utilização da inteligência artificial para replicar vozes dos atores, que a IA seja utilizada em conformidade com a lei de direitos autorais, tudo certo, na minha opinião, que ela não seja utilizada com fins de disseminação de conteúdos estereotipados ou que contenha qualquer tipo de discriminação ou preconceito. Beleza, também concordo com isso. Que a regulamentação seja feita após ouvir os profissionais do setor, especialistas e sociedade civil. Ah, tudo bem, né? É sempre bom dar voz ali para todo mundo que vai ser impactado. Agora, esta primeira aqui, eu não concordo, tá? A proibição da utilização de IA para replicar vozes dos atores. O que eu entendo por isso? Hoje você tem ferramentas como a HeyGen, que você pega, por exemplo, vamos dizer, você pega esse meu podcast, um trecho dele, joga lá na HeyGen, pede para traduzir em inglês, ela vai clonar minha voz, criar um novo áudio com a minha voz falando tudo que eu falei em português, só que em inglês, e ainda vai fazer o lip sync, vai colocar minha boca para se movimentar como se aquele vídeo estivesse falando inglês. E para quem via aquele vídeo sem saber que foi feito por, para quem for ver aquele vídeo sem saber que foi feito por IA, vai acreditar que eu gravei aquele vídeo em inglês, falando inglês, porque fica muito realista. E aí, muitos dubladores olharam e falaram assim: ferrou, porque amanhã as pessoas vão traduzir filmes inteiros. Você vai pegar o próprio Tom Cruise ali no filme, você vai pegar a própria voz dele clonada, colocar ele para falar em português com a voz dele e fazer a boca dele se mexer como se ele estivesse falando em português. Isso vai com certeza tirar o emprego de um monte de dublador. Aí os caras querem colocar aqui a proibição da utilização de IA para replicar a voz dos atores. Pô, na minha visão, isso não tem fundamento nenhum. O único objetivo desse pedido aqui é meio que assim, galera, vamos proibir o pessoal de usar uma ferramenta extremamente útil para que a gente continue aqui mantendo o nosso trabalho exatamente da forma que está. E a gente sabe que não é assim que o mercado funciona. Não é assim que o mercado funciona, infelizmente. Tá? De novo, eu já passei por isso como designer, eu mudei de área. Tem muitos designers colega meu que se mantiveram lá e que continuam e tal. Cada pessoa toma a sua decisão. Mas você tem que entender os riscos atrelados à sua profissão, talvez se capacitar para você se manter na sua profissão aproveitando essas ferramentas, ou talvez até você entender que vale a pena você mudar de área. Agora você não vai conseguir mudar a realidade, entendeu? Eu já falei para você, eu repeti aqui até chover no molhado, tá vindo uma tsunami, vocês vão dar as mãos na praia e falar, vamos proibir a tsunami de vir. Essa é a minha visão quando eu vejo esse tipo de revolução. Não é o que eu quero, tá deixando muito claro. Não estou dizendo assim, quero que isso aconteça ou não quero que isso aconteça. Não tem a ver com eu querer ou não. Eu estou só olhando o que está acontecendo e vendo assim que para mim está óbvio que isso vai acontecer.
entendeu? Independente de qualquer briga, é uma tecnologia muito forte. Ela vai vir, ela vai atropelar muitos mercados. E para mim, os dubladores é um deles. Aí eu vejo assim que os dubladores que têm vozes muito icônicas, esses vão continuar sempre tendo seu emprego, né? Então, a gente teve ali o que era o dublador do Wolverine, que faleceu recentemente, que era uma voz muito icônica, e provavelmente ele vivo ia ter trabalho pro resto da vida, né? Outras vozes famosas aqui também. E eu acho que esses caras sim devem ter os seus direitos autorais se pessoas ficarem clonando a voz deles para ficar usando em outros lugares, porque aquela voz é uma marca deles, né? Foi uma arte que eles criaram para dar vida àquele personagem. Agora, novos dubladores que estão começando ainda, eu acho que eles vão ter uma dificuldade absurda nesse mercado. Porque você tem vozes de IA muito realistas e agora as ferramentas já estão dando emoções para as vozes. Todo defeito que as pessoas apontam na inteligência artificial, não tem vida, não tem alma, é robótico, a cada X meses que passa, elas vão tirando esses defeitos. Entendeu? Agora, não tem emoção, agora já tem. É robótica, ó, já está ficando menos robótica. E cada vez vai ficando mais realista, é muito rápido que isso vai evoluir. Então, fica aí de novo, né? Meu papel é trazer informações. Eu dou aqui também minha opinião pessoal, lembrando a minha opinião pessoal, não sou dono da verdade, não sou dono de nada, mas é porque eu estudando isso frequentemente, constantemente, eu acabo tendo uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo e, cara, uma das coisas e algumas coisas para mim são muito claras, assim, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria naquele caminho que eu acho que é o que vai acontecer. E para mim é que os dubladores vão ser muito impactados. Então, se eu fosse dublador hoje, eu estaria ou pesquisando como eu poderia adaptar essa ferramenta para mim, seja, por exemplo, eu sou muito bom em flexionar minha voz, então eu vou usar aquelas ferramentas que mudam a voz. Então, eu vou ser capaz de dublar um filme inteiro sozinho. Eu vou fazer a voz do homem, a voz da mulher, a voz da criança, a voz do robô, a voz de todo mundo. Porque eu vou fazer a cadência da voz, a dinâmica, e vou só mudar ela com a inteligência artificial. É uma forma. Ou talvez eu até estaria pensando em mudar de área, não sei, tá? Cada um faz sua análise. Mas agora, mudar a realidade, que eu acho que vai ser completamente difícil de acontecer. Bom, artigo científico com imagens esdrúxulas de ar retirada do ar. Isso aqui é uma das coisas importantes da gente ver que está acontecendo, mas que é muito fácil também de você evitar cair nisso aqui. Basicamente, um estudo científico ali falando sobre camundongos e afins, os caras colocaram uma imagem completamente real de um camundongo, né, com um membro ali genital gigante e completamente alheio à realidade. Não só essa imagem, colocaram também imagens ali de células, nada a ver, também com um monte de texto feito por inteligência artificial irreal, né? Então tinha todo tipo de imagem que fugia da realidade nesse estudo. E acabou que o estudo passou, ele foi publicado numa revista científica porque a pessoa que fez a avaliação não olhou as imagens, só avaliou o texto e falou que o texto estava correto. Mas as ilustrações estavam completamente erradas. Então você que trabalha no meio acadêmico, no qual a precisão de imagens é uma coisa extremamente importante, que uma célula precisa ter todas as partes da célula, né, todos os detalhes, tome muito cuidado com imagens geradas por IA, porque elas parecem as coisas muito bem, mas se você for olhar com detalhes, você vê que elas falham em várias coisas. Você pode ver uma imagem de uma célula e dizer, nossa, parece muito uma célula, mas se você for de fato procurar todos os detalhes da célula, você vai ver que vai ter vários erros. Então você não pode, por exemplo, vou fazer uma imagem de uma estrutura humana para colocar na minha aula. Vai fazer? Então depois olhe ponto a ponto, órgão por órgão, todos os detalhes ali para ver se aquela imagem realmente está replicando um corpo humano de forma correta. Que às vezes você vai ver o cara vai ter dois corações, entendeu? E você não prestou atenção, sabe? Porque ele só replicou ali mais ou menos como se parece ali o corpo humano. Então fica aqui mais um meu alerta. Todo conteúdo gerado por IA hoje, nesse momento que a gente está vivendo, ele ainda precisa de uma validação. Eles estão ficando cada vez mais precisos, cada vez mais corretos, com menos erros, com 90, 95% do tempo, mas você ainda precisa sempre avaliar. Escrever um texto científico, leia aquele texto científico. Use a sua expertise como profissional da área para garantir que não tem nada lá que seja fora. Foi citado alguma coisa lá? De acordo com o estudo de Johnson em 99, isso aqui aconteceu. É mesmo? Vai lá no Google, escreva lá estudo de Johnson, 1999, o título do estudo, e veja se existe aquele estudo, se ele não foi inventado. Abra o estudo, verifique se de fato aquela informação está lá. Tá, pô, legal. Entendeu? Então, hoje ainda é necessário fazer a validação de qualquer conteúdo gerado por inteligência artificial. Principalmente se você trabalha numa área delicada, se você é advogado, se você trabalha no meio acadêmico. Não mande conteúdo sem validar, valide tudo. Qualquer informação que ele colocar lá dentro, uma jurisprudência, vá verificar se ela existe. Tá? Então é isso. A gente consegue usar a ferramenta de forma incrível desde que a gente conheça as limitações dela, e essas estão entre algumas limitações dessa ferramenta. E por último, estamos em uma bolha nos Estados Unidos impulsionada por IA. Então achei legal trazer. Tem muita gente comparando, né, o investimento e a precificação de empresas de inteligência artificial, como a Nvidia, por exemplo, que aumentou absurdamente ali o valor dela por causa do futuro com inteligência artificial, comparando com a bolha.com.
E aí eu acho legal explicar para vocês um pouco esse conceito, né? Bolha tem a ver com especulação. Tem a ver com você ficar antecipando muito o preço de alguma coisa quando aquela coisa não aconteceu ainda. Ou você fica muito, tem muito a ver com o emocional, tá? Então vamos lá. Inteligência artificial é o futuro. Aí todo mundo investe naquela empresa, investe, investe, investe. Aí os primeiros realmente vão pegar, né? Vão investir na empresa quando ela estava com preço baixo, porque quanto mais gente investe, mais aquela empresa vai valorizando. Só que vai ter gente, vai chegar um momento que aquele preço da ação já começa a ficar irreal com a expectativa do mercado. Entendeu? Então, por exemplo, a empresa está faturando 100 milhões. E é esperado que com essa nova tecnologia ela vai faturar 800 milhões nos próximos anos. Pô, legal. Então você está fazendo um investimento ali que tem uma coerência, tem um lastro, né? Tudo mais. Aí daqui a pouco, quando você vê a empresa está precificada para um faturamento de 3 trilhões, aí você já começa a dizer, cara, isso está errado. Entendeu? Então tome cuidado com investimento em ações, esse tipo de coisa, em ativos, vindo muito por essa questão de, meu Deus, nossa, é a nova área. Embora seja, tá? Embora realmente possa acontecer, eu acredito muito nesse mercado, tome cuidado com excessos. Tá? Quer ter ações de inteligência artificial? Estude as ações, peça opinião profissional, coloque ali com um pedacinho do teu patrimônio, não vai dizer, vai ser a aposta da minha vida, vou tacar ali 50% do meu patrimônio em ação de empresas de inteligência artificial, que você pode se complicar, ele é um mercado que oscila, pode ser que passe um tempo caindo, pode ser que ele não, que ele cresça, mas não cresça tanto quanto esperavam que iria crescer, tá? Mas agora uma diferença que tem desse mercado ele já tem um lastro hoje, tá? As principais bolhas, as mais preocupantes, são aquelas que o lastro dela está totalmente no futuro. Ela é uma promessa futura que só vai se concretizar daqui a 10 anos. Não. A inteligência artificial hoje já está causando desemprego, já está aumentando produtividade, já está gerando riqueza, já está trazendo desenvolvimento, novos avanços científicos de medicina, de uma série de áreas. Então, hoje a gente já está vendo uma série de coisas sendo feitas com inteligência artificial que estão levando a humanidade para um novo patamar. E além disso, a gente está vendo que a aceleração dela é muito rápida. Ela se autodesenvolve, então ela realmente, as pessoas projetam uma curva assim, só que essa curva no final das contas inclina e sobe muito mais, tá? Então, ela tem um lastro. Para mim se você é um especulador, você gosta de fazer apostas no mercado financeiro, essa é uma aposta que, na minha opinião, ela tem uma chance alta de dar certo, tá? Mas lembrando que também tem a chance de dar errado. Tá? Só que a questão toda é o quanto vai dar certo, né? Se vai dar muito certo, vai dar menos certo. Então é por isso que a gente precisa ter uma base de estudo para que você não saia investindo em ações de inteligência artificial aí de qualquer jeito, a rodo, achando que vai crescer um absurdo. Pegue a opinião de profissionais. Veja se as previsões ali estão coerentes, se realmente aquilo vai crescer, realmente tem uma chance de crescer tudo aquilo, ou se está com um preço absurdamente fora da realidade por um negócio que só promete, né? Na bolha.com aconteceu de você ter sites com funcionalidades aleatórias, nada a ver, entendeu? Que prometiam que iam virar uma determinada coisa daqui a 10 anos, mas que hoje não eram nada ainda e com valuation altíssimo. Aí a pessoa botava dinheiro naquela empresa com preço lá no alto, passava um pouquinho de tempo, aquela empresa falia, não virava nada daquilo e aí você perdia o teu dinheiro. Tá? Então, tome cuidado ao investir. Então, como eu tenho um pouco desse background aí de finanças e investimentos, eu quis trazer isso. Inteligência artificial, para mim, é o futuro. É um mercado que vai crescer absurdamente. Eu acho que as projeções estão corretas, ou talvez até subestimadas, né, do quanto vai crescer, mas isso não impede que você acabe investindo em ativos que estejam muito sobreprecificados e que isso possa fazer você ter prejuízo se você não investir com cuidado, né? E muito menos de você pegar ali o dinheiro da tua vida e colocar em inteligência artificial, em ações, né, em ativos lastreados em inteligência artificial e amanhã perder uma grande parte desse dinheiro. Tá? Então, é isso, pessoal. Mais uma vez, convido vocês a conhecer a minha comunidade para vocês se manterem principalmente atualizados e capacitados constantemente. Então, de novo, não é uma questão de você só estudar tudo o que tem hoje, é você continuar estudando as coisas que vem lançando e ficar sabendo o que está acontecendo. Esse é o principal intuito também da comunidade. E espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse podcast com seus amigos. A ideia aqui é dar informações que qualquer pessoa possa usar. A gente está em segundo lugar do Spotify aqui no Brasil. Vamos ver se a gente chega em primeiro em tecnologia. Então, esse aqui é o objetivo. Estou muito feliz com o resultado e obrigado aqui a todos vocês. Deixem comentários aqui do que vocês estão achando, deem sugestões, que eu vou sempre tentar trazer o melhor conteúdo para vocês aqui no podcast. Valeu e até o próximo episódio.